Se quer 4, 3 vezes a razão. E complicou, porque eu não tenho nem a primeira letra, não tenho nem a razão. Não tem como nem entender a razão através da explicação, porque isso tem como 7. Você achar a razão, você tem que pegar o A7 menos o anterior a ele, o A6. Aí aqui, você vai agir. O A7. O que é o A7? Ele é o A1 mais 6 vezes a razão. Quem é o A11? Ele é o primeiro elemento, mais, ó, como aqui é 11. Bom dia de novo. 10 vezes. Não virou um sisteminha? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Você pode pegar aqui, multiplicar por menos 1, para você eliminar o A1. Aqui, você descobre quem é o A1, descobre quem é a razão dele. Descobre o A, descobre quem é. Então, eu peguei o A7, abri ele. A1 mais 6 vezes a razão. Peguei o A11, faz parte da mesma PA, eu posso fazer um sisteminha aqui. Gente, vou esperar só mais uns 2 minutinhos para todo mundo entrar, tá? 7, 8, 9. E próxima aula. Professor, Oi, oi. só uma pergunta. A gente vai ter o simulado de revisão, né, no primeiro, segundo e terceiro bimestres de matemática? Paula, não sei se vai ter. O que eu sei é que vai ter os simulados, só não sei se vai contemplar agora todos os bimestres, ou se vai ser só o terceiro. Como eu cheguei agora, eu sei que tem o simulado, mas eu não vi ainda se vai contemplar todos os 3 bimestres, porque não foi eu que montei, como eu entrei agora, acabou que foi a Leide que montou, e aí vou até perguntar para ela, e aí eu te falo, tá bom? Se bem que o simulado já é que dia? Deixa eu ver aqui. Já é daqui uns dias. Não, é porque eu olhei na aba de matemática e não está disponível ainda. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida se ia ter ou não. Não, ter eu sei que vai ter sim, o simulado. Eu só não vou te confirmar agora se é o conteúdo de todos os bimestres ou se é o conteúdo só do terceiro. Tá bom. Mas aí eu vejo, vou tentar ver aqui com a Leide e te falo, tá bom? Ok. Obrigada. Por nada. Então, vamos... a Amanda perguntou se é para cada matéria. Sim, Amanda, um para cada matéria. Agora eu não sei se vai, tipo, juntar tudo num só, mas cada matéria vai ter seu simulado, tá? Tem suas questões lá para resolver. Aí, vamos lá, nós tínhamos parado... a gente já fez bastante. A gente já tinha parado aqui nos 50, ó, fizemos o 48, 49. Vamos então aqui para os 50. O 50, ele já usa então aquela terceira relação, na verdade a quarta, né, que a gente viu. Deixa eu até achar o resuminho aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Aquele exercício 50, ele já usa essa aqui, ó, que é a relação de ter uma secante e uma tangente. E aí, é só a gente lembrar, pega lá o segmento da secante, multiplica pelo total, e aí o da tangente, nesse caso agora, a gente pega o quadrado dela, porque é ela multiplicada por ela mesma. Então, vamos lá, ó, vai acabar aparecendo algumas equações de segundo grau aqui de novo. E aí, gente, só vou enfatizar de novo uma coisa. Geralmente aqui, ó, quando dá 2 resultados, principalmente porque quando aparece equação de segundo grau, é comum aparecer os 2 resultados, né?
a gente analisa e vê qual dos dois satisfaz, tá, a condição. Geralmente, na geometria, um resultado só que deixa, que a gente usa. Mas se fosse, por exemplo, em alguma situação lá da álgebra, alguma situação, problema da álgebra, pode ser que em alguns casos a gente use os dois, a gente possa usar os dois resultados. Na geometria não é muito comum isso acontecer, porque uma medida ela não pode ser duas ao mesmo tempo. Tipo, esse x aqui não poderia ser 4 e 9 ao mesmo tempo. Então, a geometria tem dessas. Geralmente é um único resultado. Por isso que a gente tem que analisar qual que é o certinho, tá? E aí é isso que a gente vai fazer nessas aqui também, se aparecer dois resultados na equação de segundo grau. Igual nessa primeira, ó, qual que é a relação? Esse segmento aqui, que é o da tangente, a gente pega ao quadrado, e aí vai ser igual esse pedaço vezes o total. Essa é a relação métrica que a gente tem. Então, ficaria x ao quadrado é igual a 2 que multiplica a soma desse aqui, que dá 8. Então, x ao quadrado é igual a 16. X, então, vai ser igual a 4. É igual aqui, ó, nesse caso, eu teria duas respostas, o mais raiz de 16 e o menos raiz de 16. O menos não serve para mim, então a gente usa só o mais. É a ideia de escolher o resultado que satisfaz a condição que eu quero. Então, x igual a 4 nesse primeiro. Letra B agora. Esse 10, que é o que está no tangente, então, ele fica ao quadrado. Os próximos é o que a gente faz aquela ideia. Deixa eu abrir o bate-papo aqui de vocês, qualquer coisa, se vocês quiserem mandar lá, já está aberto aqui. Então fica 10 ao quadrado, que vai ser igual a x que multiplica tudo, x mais 15. Então, x que multiplica x mais 15. Aí, aplicando a distributiva aqui, e já resolvendo esse 10 ao quadrado, então vai ficar 100 é igual a x ao quadrado mais 15x. E aí, passando esse x quadrado e esse 15x para cá, ou melhor, vou passar o 100 para lá, para esse x quadrado aqui ficar positivo. Vai ficar, então, x quadrado mais 15x menos 100 é igual a zero. Colocar para lá o igual a zero de cá, ou então colocar o igual a zero para lá também não muda. Vou descer aqui, que eu vou ter que acabar resolvendo Bhaskara aqui de novo, para a gente resolver essa questão. Então, usando Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau, meu delta vai ser b ao quadrado, então é 15 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. De novo, toma muito cuidado, gente, com os sinais, tá? Que aparecem aqui. Tem que carregar ele para a continha também. Então, meu delta vai ser... Vou fazendo essas continhas na calculadora para a gente ter conseguir resolver o máximo do exercício. Então, 15 ao quadrado é igual a 225. Menos com menos fica mais. 4 vezes 100, 400. Então, meu delta é 625. E 625 tem raiz também, ó. Raiz de 625 é 25, próprio 25. Então, meu x vai ser menos b, então é menos 15, mais ou menos a raiz de 625, que é a raiz de delta, sobre 2a. Então, dividido por 2 vezes a, que é 2. Aí aqui eu vou ter duas respostas, o x' e o x'. O x' é quando eu pego o positivo. Então, ficaria menos 15 mais 25 dividido por 2. Já o x', ele vai ser o negativo. E esse negativo aqui eu vou resolver, mas a gente já vai saber que nem vai usar ele, né? Porque vai dar um valor negativo e aí valor negativo não vai fazer sentido aqui na minha conta. Esse primeiro, então, menos 15 mais 25 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5.
Aqui, menos 15 menos 25 vai dar menos 40. Menos 40 dividido por 2 dá menos 20. Esse aqui já não serve, então, para mim. Porque um resultado negativo não serve para ser uma medida lá na minha figura. Então, o que satisfaz aqui minha condição é esse 5. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. Então, o x nessa situação tem que ser igual a 5. O menos 20 não serve. E a letra C, gente, alguma dúvida até aqui? Estou fazendo muito rápido? Tá de boa? Não. Tá tranquilo, né? Qualquer coisa vocês me falam, de novo. Tranquilo. Ó, essa letra C, o segmento tangente é esse x aqui. Vou fazer ela aqui do lado, ó. Então, ele que vai ficar ao quadrado. E aqui, ele me deu agora meio que separado as medidazinhas aqui. Só que a ideia é basicamente a mesma. Eu pego esse pedaço externo e multiplico pela soma de todo esse pedaço aqui. Então, vai ser 6 que multiplica 18. Então, 6 vezes 18. Aqui ele colocou separado só para, sei lá, colocar uma dificuldadezinha a mais. Então, x ao quadrado vai ser 6 vezes 18, que é 108. E aí, o meu resultado, então, vai ser raiz de 108. Esse 108, vamos pensar se eu consigo simplificar essa resposta. Como é 108, eu vou fatorar. É mais fácil a gente fatoração do que ficar tentando imaginar a resposta. Porque se eu fatorar, eu já consigo ver direitinho o que eu consigo tirar lá dele. Por exemplo, se eu dividir aqui por 2, vai ficar 54. Por 2 de novo, vai ficar 27. Por 3 fica 9. Por 3 de novo, fica 3. E por 3 fica 1. Então, eu posso fazer assim, eu posso juntar esse 2 com esse 2 para ficar lá 4. Posso juntar esse 3 com esse 3 para ficar 9. E aí o último 3, deixa ele na continha lá mesmo. Então, 108 é a mesma coisa que... Poderia juntar o 4 vezes 9 aqui também, tá, gente? Mas eu vou fazendo separadinho assim para quem não estiver lembrando, lembrar aí agora. Então, 108 é a mesma coisa que 4 vezes 9 vezes 3. O 4 e o 9, eu consigo tirar eles da raiz. Tanto que eu fiz aqui para isso, para tirar eles da raiz. Então, ficaria 2 vezes 3 vezes a raiz de 3. Então, 6 raiz de 3. 108, então, raiz de 108 simplificada é 6 raiz de 3. Então, esse valor aqui tem que ser 6 raiz de 3. De boa com essa aqui? Sim. Beleza. Então tá, podemos ir para a próxima já, né? A partir da próxima, da 51, ele não dá a figura, ele descreve o que está acontecendo, e aí a gente tem que, então, construir a figura para poder resolver o exercício. Então, essa aqui vai ter um desafiozinho a mais, que é só construir a figura. Então, nesse caso, o que ele fala? A partir de um ponto P, aí, a partir das 51, eu não tinha pedido para vocês fazerem, não, tá? Então, a gente vai fazendo juntos aqui. Aí ele fala, ó, a partir de um ponto P, fora de uma região circular com 5 centímetros de raio, traça-se um segmento de reta tangente PA e um segmento de reta secante PB. Então, teoricamente, o que está acontecendo é isso aqui. Deixa eu fazer o desenho. Gente, pelo menos no meu aqui, no meu quadrinho, a minha circunferência ela sai rapidinho. De vocês têm que usar um Ó, vou pôr ela para cá. Aí o que ele me falou? Tem um ponto P que está externo lá, está fora dessa região circular. Então, esse é meu ponto P. E aí,
essa minha circunferência tem 5 centímetros de raio. Vou colocar essa informação aqui, ó. Essa medida, então, é de 5. E aí ele falou, traça um segmento de reta tangente, que ele chamou de PA. Então, ele vai encostar aqui nesse ponto. Esse único ponto na circunferência é PA. E um segmento de reta secante PB. Então, já que é secante, eu vou apagar essa medida aqui, depois eu vou pôr ela para não ficar um em cima do outro. Já que é secante, então vai encostar em 2 pontos. E aí ele chamou esse segmento de PB. Então, esse ponto que ele está encostando aqui é o B. E aí eu vou pôr de novo a informação do raio. Ele falou que o raio dessa circunferência mede 5. Ah, tá. Fiz um trem errado. Ó. O que ele falou? Esse segmento de reta secante PB passa pelo centro dessa circunferência e tem sua parte externa à circunferência medindo 6 centímetros. Então, eita, vou ter que mexer no meu desenho de novo, porque o meu PB ficou errado. Ele falou que o PB passou no centro da circunferência. Então, se o centro da circunferência está aqui, o meu PB vai fazer isso aqui, ó, vai passar em cima dela. Pronto. O centro, então, está aqui. Não vou colocar esse raio mais, não. Coloquei ele 2 vezes, eu tive que apagar 2 vezes também. Estressei, não vou colocar, não. Gente, tá travando? Ou tá de boa? Agora tá de boa. Deu uma travadinha antes, né? Sim. Eita. Quando travar um pouco, então vocês me avisam. Na internet, gente, não sei o que acontece. Já mexi de tudo quanto é jeito. Então, vamos lá. Esse é o segmento PB. Aí, ele falou algumas medidas, então eu já sei que aqui mede 5, porque é raio. Aqui também mede 5, porque também é raio. E ele falou que esse segmento, essa parte externa, esse pedacinho externo aqui, quando eu divido aqui, ó, mede 6 centímetros. Então, esse pedacinho aqui mede 6. Aí ele quer saber qual que é essa medida de PA. É a mesma relação que a gente usou aqui no exercício 50. Porque, olha lá, é um segmento de reta tangente e um segmento de reta secante. Então, a relação vai ficar x ao quadrado, porque é o tangente ao quadrado, que é igual o externo, que é 6, vezes a soma de tudo, que é 16, que é o comprimento lá todinho. Então, 6 vezes 16 dá 96. Então, meu x vai ser a raiz de 96. Raiz de 96 não tem um valor exato. E aí, de onde o senhor... Ah, tá. Luísa, de onde eu tirei esse 16? Esse 16 aqui, na relação... Deixa eu terminar de gravar. Na relação métrica, ele fala que eu tenho que pegar todo esse pedaço aqui, ó, na verdade, todo esse segmento. Aí de onde veio o 16? Ele é, na verdade, esse 5, mais esse 5, mais esse 6. Porque a gente pega o pedaço inteirinho, o segmento inteirinho. Então, ele é o 5, mais 5, mais 6. Entendeu? É igual o que eu fiz aqui em cima, ó. Aqui eu estava usando a mesma ideia. Ó, eu peguei o x ao quadrado, então é esse pedaço. Aí depois o 2, que é esse, vezes tudo. Que aí era 6 mais 2, aí ficou 8. Então, a gente soma, pega todo o segmento. Igual aqui. Aí aqui ficou 16. Aí, gente, esse 96 aqui, para simplificar ele, eu vou acabar voltando o que ele era antes. Ele era 6 vezes 16, então eu vou continuar com 6 vezes 16, porque o 16 eu sei que tem raiz, então eu consigo tirar ele de dentro. Então, 16 vezes 6, quer dizer então que o meu x vai ser
4 raiz de 6. Se usou mesmo a mesma relação lá de cima. 52. Gente, eu vou indo. Se você tiver dúvida, vocês me falam. Ó, Ok. de um ponto P, já tem uma circunferência, então já vou colocar uma circunferência aqui de novo. Vou pegar. Pronto. Ó, então, a partir de um ponto P, ele nem falou que esse ponto P tá fora da região, igual ele especificou lá em cima, mas vamos terminar de ler. Eu não vou cometer o mesmo erro do anterior, não, gente. Eu fui lendo e fui montando, e acabou que eu tive que fazer 3 vezes a mesma figura. Então, eu vou ler inteirinho, que aí a gente fica repetindo. Então, olha lá. A partir de um ponto P, são traçados um segmento de reta tangente e um segmento de reta secante a uma circunferência com raio de 6 centímetros. Calcule a medida do segmento de reta tangente, sabendo que ele mede o dobro da medida da parte externa do segmento de reta secante, e esse passa pelo centro da circunferência. Então, espera aí que eu vou fazer um trem aqui. Já que ele passa pelo centro da circunferência, é um segmento de reta tangente, um segmento de reta secante, vou copiar essa figurinha aqui de cima e pôr ela aqui embaixo. Aí só o que vai mudar, então, para mim, é esses valores, ó. Opa, vão ser esses valorzinhos aqui. Então, eu vou apagar, mas a ideia, então, vai ser a mesma, ó. Tem um ponto P, igual ele está aqui, aí um segmento de reta tangente, que é esse PA, o secante, que é o PB, e aí agora eu vou colocar as medidas que ele me deu. No caso de vocês, não tem aí a opção copiar e colar, né? Então, você vai ter que fazer o desenho aí de novo. Oh, no caso aqui, então, o que ele falou? Ele quer a medida do segmento de reta tangente, que é esse PA, que eu vou chamar de X. Aí ele falou, sabendo que ele mede o dobro da medida da parte externa do segmento de reta secante. Então, vamos pensar assim, ó. Se aqui mede X, esse pedacinho aqui vai medir a metade de X, porque ele falou que essa medida aqui é o dobro dessa aqui. Só que, na matemática, a gente tem que tentar fazer assim, deixar o mais fácil possível para a gente trabalhar. Então, eu não quero trabalhar com fração aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu chamar lá em cima de x, eu vou chamar aqui em cima de 2x. Porque fica mais fácil quando eu falar da metade, ó. A metade de 2x é x. E aí pronto, depois para eu descobrir a medida, eu descubro o x e pego o dobro dela. Vai ter diferença na resposta lá? Não vai. A diferença é que se eu chamasse aqui de x somente, aqui eu ia ter que trabalhar com fração. E aí, quanto mais simples a gente deixar o cálculo para a gente, melhor. Então, vou usar essa estratégia aqui, ó. Vou chamar lá de 2x e esse pedacinho de baixo eu vou chamar de x. E aí, o raio mede 6, então aqui fica 6, aqui fica 6. Pronto, a gente tem nossa figura montada aqui, ó. Só aplicar agora a relação lá métrica. No caso, a mesma de cima, a mesma do exercício 50 também. Ele fala, vai ficar assim então, ó. Essa medida que é o da tangente ao quadrado é igual àquele x, esse x que está aqui externo, vezes a soma de tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar x mais 12. Então, x mais 12. Então, 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12x. Ó, que eu apliquei a distributiva. X quadrado mais 12x. E aqui 4x quadrado. Vou passar esses valores aqui, x quadrado mais 12x, para o outro lado da igualdade. Aí vai ficar 4x quadrado menos x quadrado, fica 3x quadrado. Menos 12x é igual a zero. E aí eu vou usar a mesma estratégia que eu usei lá em cima. Vou colocar um x em evidência
Então, vai ficar 3x menos 12. E aí, daqui a gente tem as duas respostas. O que está fora do parênteses, a gente iguala a zero. E o que está dentro do parênteses, a gente iguala a zero também. Então, eu já tenho uma resposta aqui, que é o x'. E aqui, 3x é igual a 12. X, então, é igual a 4. Esse é o meu x duas linhas. De novo, esse x igual a zero não vai fazer sentido aqui na minha figura. Então, o meu valor de x é igual a 4. Só que não acabamos o exercício ainda. Porque o exercício é saber... Vou até segurar aqui. Professor, tá travando. Travei. Eita. Ou, Até que parte vocês conseguiram me ouvir? Eu tô travando ainda? Ou agora tá melhor? Ah, agora não. Até que parte vocês ouviram eu falar bem? Viram eu falar por que eu não vou usar o x igual a zero? Sim? Essa sim, parte foi até aí. sim, aí travou. Ah, tá. Não, então, o que eu falei para vocês depois aqui é que a gente ainda não acabou o exercício. Porque o exercício quer a medida do segmento de reta tangente. Nesse caso, a medida do segmento de reta tangente é essa aqui, ó, que eu estou pintando de vermelhinho. E aí, do jeito que eu construí, para não aparecer a fração, ela vale 2x. Então, eu ainda preciso finalizar aqui, ó. Então, meu segmento PA, ele vai ter a medida de 2x. Como o meu x vale 4, então 2 vezes 4, que é 8. Agora sim, ó, a medida do meu segmento PA é igual a 8. Se tivesse feito daquele jeito, deixado o x e trabalhado aqui como x sobre 2, aí o x ele já daria diretão 8. Só que aí ia aparecer uma fração, aí ia ter uma fração numa equação de segundo grau, aí daria um pouquinho mais de trabalho, só que também a fração não deixaria tão difícil assim, não. Eu falo assim porque eu sempre falo, o mais simples possível que a gente deixar o exercício para a gente resolver, melhor. Por mais que eu domino bem, mas numa prova, por exemplo, que tem a pressão do tempo, a pressão da nota, a gente pode errar por bobeirinha e aí é mais fácil, é melhor deixar mais fácil possível. Então, aqui fica igual a 8. Ah, ele deu medida, ó, então 8 centímetros. No de cima ele deu também? Deu também. Ó, gente, não podemos esquecer a unidade de medida, tá? Sempre coloca. Alguma dúvida nesse 52? Não. Não? Não. Beleza. Ó, então eu vou para 53. A 53 ele já deu o desenho aqui, ó. Gente, deixa eu aproveitar, fazer um comentário com vocês a respeito de figuras na geometria. Não sei se algum dos professores já comentou isso com vocês, mas na geometria, nunca, mas nunca mesmo, confiem plenamente na figura. Eu falo confiar plenamente, tipo assim, porque eu sei que tem gente que gosta de fazer isso. Vai lá, pega assim, nossa, olha essa figurinha, aí pega uma régua, mede aqui, aí de repente mede aqui, fala, nossa, tem a mesma medida na figura, então quer dizer que ele vale 6 também. Não, não faz isso. Tem algumas situações em que a figura, ela sugere uma coisa, só que a gente ainda assim não pode afirmar essa coisa. Tipo, se eu falar para vocês, ó, esse triângulo aqui, triângulo ABC, vamos supor que no enunciado está escrito desse jeito. Seja o triângulo ABC, onde AB vale 4, BC vale 3, qual que é o valor de AC? Se o enunciado não deu nenhuma dica de que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, por mais que essa minha figura está na cara aqui que está um ângulo reto, a gente não pode afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Por causa que a gente não pode confiar na figura. Quando que a gente confia na figura? Quando o enunciado cita ela, ó. Quando ele fala assim, na figura ao lado, aí você vai na figura.
nas medidazinhas lá, no desenho dela, você não confia. O que, que a gente confia lá? Nos valores, no que está escrito. Tipo assim, nesse mesmo exemplo meu aqui, ó, determine o valor de x nesse triângulo ABC, sabendo que AB é 4 e BC é 3. Se no meu desenho apareceu essa informação, aí sim, eu posso falar que esse é um triângulo retângulo, usar Pitágoras, que dá tudo certo. Se não tiver, se não tivesse aparecendo esse ângulozinho aqui, aí a gente não poderia afirmar que é um retângulo se o enunciado não falou. Conseguiram entender mais ou menos a ideia? Sim, né? Sim. Eu falo assim, porque às vezes, gente, às vezes não, muitas vezes acontece isso. A gente erra porque a gente confia na figurinha e fala, aqui é um ângulo de 90 graus, ó. E aí, de repente, nem é um ângulo de 89 graus. E aí dá tudo errado lá no final. E um outro dica que eu dou para vocês é em questão de figuras que aparecem nas questões, e a questão não fala nada dessa figura. Tipo assim, tá lá, vamos supor, fala assim, em uma roda gigante acontece isso e isso, quantas cadeiras tem essa roda gigante? Aí eles colocam a imagem de uma roda gigante qualquer lá. Aí tem gente que tem dessas também, vai lá na figurinha e conta lá na figurinha para tentar responder. Não faz isso. Se o enunciado não citou a figura em momento algum, aquela figura lá, ela tá ou para ilustrar, ou só para te dar uma ideia, mas ela não tá lá para você usar ela 100% para a resposta não, tá? Eu falo isso, gente, porque é comum esses erros. Eu já vi tantas vezes, por isso que todas as vezes eu falo. Aí aqui nas figurinhas, só o que a gente vai confiar, então, é na forma como está desenhada. Então, eu já sei que aqui é tangente, aqui é secante, e nos valores que ele já me deu aqui, ó, que é esse 6, esse 12. E aí, vamos lá, então. Agora sim, depois de toda essa explanação, a gente pode começar. Ó, na figura ao lado, então, eu posso usar a figura. R é o raio da circunferência, O é o centro e T é um ponto de tangência. Então, esse pontinho aqui é um ponto de tangência desse segmento PT. Determine o valor de R. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um segmento de reta tangente e o outro segmento, ele está com cara para ser secante. Só que do jeito que ele está aqui, ele ainda não é secante. Para ser secante, eu vou ter que estender ele até encostar em 2 pontos, porque até então aqui, ó, ele encostou só em 1. Então, eu vou estender ele para que ele encoste em 2. E agora sim, ó, eu tenho esse ponto A, que ele está encostando aqui, e aqui o ponto B. Vou chamar de ponto B. Pronto. Segmento de reta tangente e secante me dá aquela última relação nossa lá, aquela última relação métrica. Vamos montar aqui, então, como é que ficaria a nossa equação. O segmento de reta tangente, ele já me falou aqui que é 12. Então, vai ficar 12 ao quadrado, que é igual a esse pedaço, que é 6, que multiplica o pedaço aqui inteirinho. Como aqui ele não me deu o valor do raio, eu vou ter um raiozinho aqui também, ó. Então, vai ficar 6 mais raio, mais raio. Então, aquele 6 vai multiplicar o 6 mais 2 raios. Então, o peguinho dessa questão aqui é esse outro raio que aparece aqui, ó. Se a gente não completar essa figura, a gente ia pegar só um raio, aí que ficaria 6 mais R. E aí era onde a gente erraria. Então, nesse caso, lembra que tem que ser secante mesmo, tem que encostar nos 2 pontos aqui certinho. Então, vai ficar 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, dá 144, que é igual, esse 6, ele distribui aqui, então vai ficar 36 mais 6 vezes 2 é 12R, 12 raio. Aí pronto, só resolver. Vou passar esse 36 subtraindo aqui, então vai ficar 144 menos 36, que dá 108. E vou passar esse 12 dividindo, então vai ficar 108 dividido por 12, que dá 9. Então o valor do raio é 9. E ele nem me deu unidade de medida aqui, então
vai ficar este. Então, pronto, esse 53 é R igual a 9. Quando eles não dão unidade de medida, a gente geralmente pode pôr assim, UC, unidade de comprimento. Não falou qual que é a unidade de medida que ele está usando aqui. De boa com esse 53? Professor, Oi, pode falar. tipo, ali não era uma secante ainda, né? Mas E aí o senhor transformou em secante. Pode fazer isso, tipo, em prova, em outras questões? pode. Nesse caso, Mariana, por que eu pude fazer essa extensão e transformar isso aqui em outro raio? Porque, como eu disse, ele falou para usar a figura. Então, na minha figura, ela estava assim. E aí, o que eu já tenho nessa figura? Esse segmento aqui, ó, PO, ele já existe. Então, eu já sei que ele pegou do ponto lá fora, do P, e já ligou no centro da minha circunferência. O que eu fiz aqui? Eu estendi. Isso que a gente faz de mexer na figura para cair numa situação que eu quero, a gente meio que dá um nome de manipulação geométrica. A gente meio que constrói mais alguns elementos para que eu consiga resolver minha questão. Isso pode ser feito, tá? Não tem problema nenhum. Só garante o que ainda está acontecendo na figura. Tipo, se aqui o raio é R, então aqui obrigatoriamente vai ter que ser R também, por causa da construção da figura. Mas isso pode ser feito, tá? Não tem problema. A gente só não pode forçar algum, alguma coisa. Tipo assim, vamos supor que... Deixa eu fazer um exemplo aqui, para você entender a ideia de forçar um resultado. Vamos supor Forçar que... alguma coisa a ser o que não é. Isso. Tipo assim, ó, vamos supor, tá? Esse segmento de reta tangente, aí tem esse segmento de reta aqui secante. Aí vamos supor que ele me fala que o centro está aqui. Eu vou até fazer assim, ó. Vou colocar esse segmento assim mais pertinho. Tipo, a outra aqui. Aí vamos supor, o centro está bem aqui, e aí ele me fala, raio R. Aí, de repente, para que a questão fique do jeito que eu quero, ele falou assim, nossa, eu já sei que o raio, por exemplo, aqui mede 5 centímetros. Seria tão mais fácil se esse segmento passasse aqui, aí de repente a gente dá uma manipulada e junta esses dois. Ó, pronto, esse é o centro, passou lá no centro. Não, isso, quando você força uma coisa, aí a tendência é errar. Então, se você vê lá que está saindo natural, ó, então eu só estendi o segmento aqui, deu certo, aqui é R, acabou. Pode usar sem problema, pode fazer essas extensões sem problema. Tá? Ok. Na geometria tem muito disso, de pegar a figurinha e falar, nossa, aqui tá com a cara de ângulo de 90 graus, aí você vai lá, põe de 90 graus, na verdade, nem era 89,5. Vai dar tudo errado. Gente, deixa eu ver aqui, 1 minuto e meio, acho que não vai dar tempo de eu colocar mais algum outro, não. Acho que eu vou, então, já encerrar. Bom que a gente já fez as que eu queria fazer, ó, eu queria fazer aqui até 53. Aí a parte final do capítulo é do tratamento de informação, que é onde eu utilizo os gráficos. Dando certo, amanhã a gente pode fazer algumas delas, tá? Mas aí agora eu não vou colocar mais, porque falta 1 minutinho, tá? Aí, o que eu tô devendo para vocês? Esse quadro, vou mandar para vocês já de novo, que agora tem essa partezinha completa aqui. E as aulas no YouTube. Eu vou pegar lá os links, aí eu vou mandar no grupo lá de vocês certinho. Aí eu coloco aula do dia tal, aí eu coloco o link. Aí fica bonitinho lá para quem quiser pegar de novo. Tá bom? Tá bom. Então, é isso, gente. Amanhã a gente tem aula, né? Então,
Até amanhã. Ó, agora eu consegui despedir, que da outra vez sempre corta na hora que eu tô falando. Então, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até. E amanhã a gente vai fazer revisão de tudo, tá bom? Ok. Então, tchau. Tchau.